Então, Saturno em Áries, ele vai nos confrontar com a nossa capacidade de iniciar as coisas que nós desejamos iniciar, merecemos. Áries é consciência de identidade, Áries é a consciência do eu. Eu sou, essa é a palavra que define a energia ariana, eu sou. E para eu saber, ter essa certeza de que eu sou, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para viagem na maionese, não tem espaço para insegurança, ou falta de confiança, ou falta de autoestima. Então, para a gente entrar realmente na energia desse Saturno em Áries, a gente vai precisar se comprometer com encontrar tudo isso dentro de nós, porque isso está dentro de nós. Ninguém vai descer aqui e falar, toma autoestima, toma autoconfiança, tome coragem, te dou coragem. Ninguém vai fazer isso. Bom dia! Acompanha comigo essa grande virada, entrada de Saturno em Áries. Áries é energia de impulso, liderança, coragem, iniciativa. Neste sábado nós temos a entrada de Saturno, o nosso grande senhor do tempo, que traz as nossas limitações, mas que também nos mostra as nossas potências. Teremos a entrada deste planeta no signo de Áries e por lá ele vai ficar até 2028, 2 anos de trânsito de Saturno em Áries. E o que acontece com essa mudança, né? Nós estávamos passando por essa fase de Saturno em Peixes. Então, muitos de nós podemos ter nos conectado com desafios emocionais, ilusões, fantasias, dificuldade em focar naquilo que nós tínhamos o desejo de realizar, confusão mental. Ao mesmo tempo, Saturno em Peixes nos trouxe mais conexão com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com o nosso sentir, nos trouxe a consciência de que o mundo sutil não é oba-oba, né? É preciso ter muita responsabilidade para trabalhar e lidar com o mundo sutil, com o campo sutil. Então, Saturno em Peixes nos trouxe a dissolução de estruturas antigas, crises emocionais, espirituais, também nos trouxe a cura de traumas e o confronto com estes traumas internos, né? Confusão mental, sensação de perda de direção, não sei para onde vou, não sei o que eu quero, não sei o que eu estou fazendo aqui. Saturno em Peixes, fuga da realidade, mas ao mesmo tempo nos trouxe a conexão com a compaixão, a empatia e o despertar espiritual. Nesta nova fase, Saturno em Áries nos pede o oposto. Nos pede definição, identidade, ação correta, autonomia e liderança. Depois de dissolver, precisamos reconstruir, né? Então, Saturno em Áries, ele vai nos trazer Saturno é um planeta que fala dos nossos limites, né? Ele é conhecido como um grande limitador, mas da mesma maneira que ele nos traz os nossos limites, ele também nos mostra que é ali que temos a nossa maior força, né? Então, Saturno em Áries, ele vai nos confrontar com a nossa capacidade de iniciar as coisas que nós desejamos iniciar, merecemos. Áries é consciência de identidade, Áries é a consciência do eu. Eu sou, essa é a palavra que define a energia ariana, eu sou. E para eu saber,
ter essa certeza de que eu sou, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para viagem na maionese, não tem espaço para insegurança, ou falta de confiança, ou falta de autoestima. Então, para a gente entrar realmente na energia desse Saturno em Áries, a gente vai precisar se comprometer com encontrar tudo isso dentro de nós, porque isso está dentro de nós. Ninguém vai descer aqui e falar: toma autoestima, toma autoconfiança, tome coragem, te dou coragem. Ninguém vai fazer isso. Nós temos que fazer isso por nós mesmos, né? Então, Saturno, ele pode trazer situações ao longo destes 2 anos, situações que nos coloquem diante de questões que nos tragam essa percepção da nossa força, do nosso poder pessoal, da nossa capacidade de dar inícios, tomar iniciativa naquilo, ficar sentado assim, ó, ai, depois eu vou. Não. Você vai estar lá sentado assim, ó, vai sentir um comichão e vai levantar para fazer, porque Saturno em Áries é esse senso de responsabilidade, é essa autorresponsabilidade, autocomprometimento, né? É aquela coisa da gente, porque em Peixes, talvez a gente estivesse naquilo de, eu vou fazer porque a outra pessoa está contando com a minha ajuda, ou então, porque vai ser legal para o outro, eu vou fazer. Saturno em Áries, não. Eu vou fazer porque é importante para mim, porque faz sentido para mim, tá? Então, Saturno em Áries, ele vai falar de poder de iniciativa, responsabilidade pessoal, liderança e também coragem com disciplina. Não é sair por aí tendo coragem de fazer um monte de absurdo, né, gente? Porque vamos combinar, as coisas estão ficando meio complicadas no nosso planeta, né? Mas temos fé, vamos ter fé na humanidade, eu tenho, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai se transformando como indivíduo, a gente vibra isso aqui, a gente vibra isso aqui, e aos poucos o coletivo e o nosso planeta vai se tornando um lugar melhor. Eu acredito nisso, né? Então é preciso ter disciplina para direcionar a coragem. É um trabalho de construção do eu, é um trabalho de realmente a gente se conectar com toda essa potência que a gente tem dentro da gente. Gente, energia ariana, energia de Áries, é energia de fogo. Energia de fogo, na força ariana, é aquele fogo da paixão, sabe assim? Aquela coisa, nossa, não vou viver se eu não fizer isso. Aí, então, é preciso ter disciplina, né? Porque senão a gente vai ter um monte de coisas começando sem terminar. Um monte de iniciativas que a gente vai gastar a nossa energia vital, né? E não vai concluir. Então, Saturno, ele nos ajuda a limitar essa impulsividade ariana, ele refreia um pouco essa impulsividade ariana, esse desejo de sair por aí chutando o balde. Saturno, ele traz a consciência. Ok, você quer realizar determinado projeto, você quer fazer determinado movimento, então vamos sentar aqui e ver o tempo que você vai precisar, o investimento, o que você vai ter que fazer. E isso é nas pequenas e nas grandes coisas, ok? Então Saturno, ele vai trazer essa responsabilidade, ele vai ajudar a dar uma freadinha nesse impulso muito apaixonado que Áries pode ter, né? Então, é uma combinação maravilhosa. E no sábado, dia 14, que é quando Saturno entra em Áries, nós estaremos com a Lua minguante em Capricórnio. E Saturno é o regente de Capricórnio. Então, além de tudo, é uma oportunidade para a gente trazer essa consciência para o nosso eu emocional, para as nossas emoções, para a nossa afetividade, trazer essa consciência realista mesmo, né? Daquilo que a gente precisa, lua minguante, daquilo que a gente precisa limpar, purificar e se preparar para a lua nova, que é uma lua nova de eclipse, ok? No dia 17, se não me engano, é uma lua nova de eclipse, tá? Na terça-feira de carnaval.
Então, quais são os potenciais para Saturno em Áries? Maturidade na identidade, liderança consciente, disciplina para iniciar projetos, construção de autonomia, coragem para se posicionar, empreendedorismo estruturado e coletivamente, né, no planeta, podemos aguardar aí o surgimento de novos líderes mais responsáveis, inovação, porém com estrutura, com regras, né? Nada daquela coisa de sair inventando as coisas aleatórias, né? Movimentos pioneiros com estrutura, sólidos, né? Reconstrução de identidades coletivas, de geração, de grupos, tá? E é o início de ciclos importantes para nós enquanto coletivo e individualmente, né? Como que a gente pode aproveitar essa energia? Assumir responsabilidades pessoais, iniciar projetos com planejamento, trabalhar a disciplina física e mental. Áries rege a cabeça, mas também ele pede esse movimento do corpo para que a gente canalize a energia ariana, né? Quando a gente fica parado e está sob influência da energia de Áries, a gente pode correr o risco de ter explosões, estresse, perturbação na cabeça, até mesmo enxaqueca. Então, a prática física, seja ela qual for, o exercício físico, ele ajuda a canalizar a energia ariana e transformar ela numa energia produtiva, numa energia boa e não numa energia destruidora, né? No rolo compressor, tá? Também é uma boa fase para curar as feridas do ego e as feridas relativas à autoestima, né? Período para liderarmos com empatia e estrutura, excelente para transformarmos a impulsividade em estratégia, né? Então, temos aqui grandes oportunidades, temos também desafios, né? Temos que dar atenção aos possíveis desafios que podem surgir. Então a gente está falando de identidade, né? Podemos ter que lidar com questões referente a ter o medo de agir, medo de assumir a identidade, medo de assumir quem somos, né? Podemos ter aí reviravoltas das pessoas se colocando mais, assumindo quem elas realmente são, trazendo essa verdade à tona, e do outro lado podemos ter o oposto, esse medo de se colocar, esse medo de trazer a identidade para fora, né? Então, medo de agir, medo de fracassar, crises de identidade, o que eu vejo não é o que eu sou. O que eu sou não é o que eu estou colocando para fora, porque Áries rege a casa 1. A casa 1 é a casa onde nós colocamos a nossa essência, nós colocamos uma roupinha na nossa essência e nós colocamos isso para fora. Como nós vamos fazer isso, quais são as roupagens que nós colocamos, é o que vai fazer com que a gente se sinta ok com essa identidade, ou vai fazer com que a gente confronte, peraí, mas isso aqui não sou eu. Então, podemos passar aí por períodos de crise de identidade, bloqueios na iniciativa pessoal, conflitos com autoridades podem acontecer, a impulsividade reprimida ou explosiva, então agressividade, grito, discussão e etc., vamos canalizar a energia de Áries, vamos fazer atividades físicas, vamos lá para aquela musculação, para aquela bicicleta, para aquela esteira, para aquela caminhada. Meditação também é muito boa, a energia do ar equilibra a energia do fogo, tá? E também podemos lidar com a sensação, situações que nos tragam aquela sensação de não sou o suficiente para liderar essa dinâmica. Confie no seu potencial porque cada ser é uma potência, cada um de nós é uma potência, né? E coletivamente podemos correr o risco aí de passar por conflitos armados, líderes muito autoritários, crises de liderança global, então queda de líderes, surgimento de outros líderes, né? Lideranças muito impulsivas, muito agressivas,
elas podem colapsar, podem cair, né? Então vamos ficar atentos, tá? Então, Saturno em Peixes, ele nos ajuda a gente a sentir, né, se conectar com o nosso emocional, com a nossa espiritualidade, traz essa consciência dessa disciplina emocional, disciplina espiritual. Quem não teve disciplina emocional e espiritual, rodou, né, passou por maus bocados. Não estou me tirando dessa, porque não é fácil, minha gente, ok? Então, Saturno em Peixes, ele nos ensinou a sentir, perdoar e dissolver. Saturno em Áries nos ensina a nascer de novo, assumir quem somos e agir com responsabilidade. O céu nos convida a sermos líderes da nossa própria vida, ok? Então, gente, é realmente uma fase que pode, um convite, né, para ação, né? Então, Saturno em Áries é um convite para a ação, assumir liderança, construir a coragem com maturidade. Poderemos também lidar com desafios, né, desafios profundos, principalmente questões do nosso ego, da nossa identidade, tá? Poderemos lidar com desafios relacionados à impulsividade, à identidade, ao ego, mas tudo isso vai vir para nos trazer um grande fortalecimento e um grande empoderamento, né? Áries, ele representa o novo, como eu falei, é a energia de nascimento, de iniciativa, de coragem. Saturno representa os limites, a maturidade, né? Representa a responsabilidade, a estrutura. Então, Saturno em Áries, ele vai trazer os desafios, as restrições, para que a gente possa estruturar com maturidade a nossa identidade, a nossa coragem, a nossa autoestima, a nossa iniciativa, ok? Quando Saturno entra em Áries, ele pede que a coragem deixe de ser impulsiva e se torne consciente. Então nós teremos aí 2 anos para refletir sobre esse posicionamento e atuar na nossa vida. Muitas mudanças estão por vir, muitas surpresas estão por vir. Fiquem atentos, Saturno em Áries, e mais para frente nós teremos o encontro de Netuno e Saturno em Áries também no dia 20 de fevereiro, que é uma conjunção maravilhosa, uma das mais aguardadas, e se preparem que a coisa vai entrar nos trilhos depois do carnaval, tenho certeza, ok? E é isso, pessoal. Um ótimo final de semana, um bom carnaval para todos. Até o nosso próximo vídeo sobre os eclipses, ok? Temos muita coisa legal acontecendo na semana que vem. Um grande beijo. Gostou desse vídeo? Então já sabe, curta, comenta, compartilha, deixa aquele comentário bacana, aonde você sente que isso está impactando na sua vida, se você já está percebendo essa energia mudando, como foi Saturno em Peixes para você, tá? Deixa o seu comentário, vamos conversar e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau, tchau!